As pessoas costumam dizer que a herança mais valiosa que podemos deixar são os nossos valores. Eu concordo. Mas, às vezes, os filhos não estão interessados nos valores, estão interessados no valor. E para chegar até ele, são capazes de usar a sua própria vida como um atalho. Meu nome é Isaura, tenho 72 anos e passei a minha vida inteira sendo a cozinheira. Primeiro, para uma família rica, depois para o meu marido e, por fim, para a minha filha. Eu sou a mulher que fica nos bastidores, que nutre, que cuida, que garante que todos estejam satisfeitos. O que eu não sabia é que, para o meu genro Vinícius, eu não era a cozinheira. Eu era o prato principal, e ele planejava me servir fria. A história da minha sentença de morte começou com um pedido de socorro. Há um mês, minha filha Amanda me ligou. A voz estava fraca, chorosa. Mãe, eu não estou bem. É uma gripe muito forte, não consigo nem levantar da cama. O Vinícius está se desdobrando no trabalho e eu preciso de ajuda com a casa, com as refeições. A senhora pode passar uns dias aqui? Claro que eu fui. Mães são programadas para correr em direção ao choro de seus filhos. Deixei meu pequeno e amado apartamento em Copacabana e me instalei no quarto de hóspedes da casa deles na Tijuca. Encontrei minha filha realmente abatida, pálida, passando a maior parte do dia na cama. Vinícius, meu genro, era a imagem da preocupação. É essa virose nova, sogrinha, derruba a pessoa, ele me dizia, sempre com um tom solícito. O médico receitou um remédio forte, por isso ela dorme tanto. Ainda bem que a senhora está aqui. A senhora é o nosso anjo da guarda. Eu cuidava da casa, cozinhava as sopas e canjas que Amanda pedia, e sentia meu coração de mãe apertado de preocupação. Mas, por baixo da preocupação, um pequeno alarme, um instinto que nós, mulheres mais velhas, aprendemos a não ignorar, começou a apitar. Havia algo estranho na atmosfera da casa. O jeito que Vinícius controlava os remédios de Amanda, a forma como ele sempre respondia por ela quando eu perguntava como se sentia. E a fraqueza de Amanda parecia artificial, dopada. A descoberta, o momento em que o chão se abriu e eu vi o abismo, aconteceu numa tarde de quarta-feira. Vinícius havia saído para uma reunião importante. Amanda estava dormindo seu sono pesado de sempre. Fui ao quarto deles para procurar um termômetro na gaveta do criado mudo, pois minha filha parecia estar com um pouco de febre. Abri a gaveta de Vinícius e, debaixo de uma pilha de meias, encontrei um grande envelope pardo. Meu nome, Isaura Santos, estava escrito nele. A curiosidade, essa velha e perigosa amiga, me venceu. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. O primeiro documento que tirei fez meu sangue gelar. Era um testamento. O meu testamento. Nele, com uma assinatura que imitava a minha de forma grosseira, eu deixava todos os meus bens, meu apartamento em Copacabana, avaliado em quase R$700 mil, e minha poupança de uma vida inteira, de R$180 mil, para minha única e amada filha, Amanda. E nomeava, como administrador de tudo, meu genro de confiança, Vinícius. Meu cérebro se recusava a entender. Por que fariam isso? E então, minhas mãos trêmulas tiraram o segundo documento do envelope, e o mundo parou de girar. Era um atestado de óbito, o meu. Com meu nome completo, minha data de nascimento, meu estado civil de viúva. No campo causa da morte, estava escrito, em letras de forma, infarto agudo do miocárdio, morte natural. O nome do médico legista era um borrão que eu não reconheci. Mas o pior, o detalhe que transformou o horror em puro e absoluto terror, era o campo da data. Ele estava preenchido. E a data não era do passado, era do futuro, da próxima quarta-feira. Exatamente uma semana a partir daquele dia. O ar sumiu dos meus pulmões. Sentei-me no chão do quarto, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar pela boca. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Estavam planejando me matar. A gripe de Amanda. A fraqueza dela. A minha presença ali, na casa deles, longe dos meus vizinhos, do meu porteiro. Tudo se encaixou numa imagem macabra. Eu era o cordeiro que havia entrado, por vontade própria, no matadouro. O pânico ameaçou me afogar. Queria gritar, correr, fugir.
Mas a cozinheira, a mulher que passou 50 anos trabalhando sob a pressão das cozinhas de restaurantes caros, assumiu o controle. Onde há caos, é preciso método. Onde há perigo, é preciso silêncio. Levantei-me, as pernas bambas. Com uma precisão cirúrgica, peguei meu celular. Fotografei cada centímetro daqueles documentos assustadores. A certidão de óbito, o testamento falso, cada assinatura, cada carimbo. Coloquei tudo de volta no envelope, exatamente como estava, e fechei a gaveta. Minha performance de uma vida inteira começaria naquele instante. Saí do quarto e preparei um chá para minha filha. Quando ela acordou, grogue como sempre, eu lhe servi com o sorriso mais maternal que consegui forjar. Está se sentindo melhor, minha filha? Um pouco, mãe. A cabeça dói. Beba o chá. Vai te fazer bem. Enquanto ela bebia, eu a observava. Era minha filha, a menina que eu amava, ou uma cúmplice no plano de me assassinar. A dúvida era uma tortura. Naquela tarde, inventei uma desculpa. Preciso ir à farmácia, comprar mais um remédio para a sua tosse. Não precisa, sogrinha. Eu vou mais tarde, disse Vinícius, que já havia voltado. Eu insisto, meu filho. Gosto de caminhar um pouco, respondi, a avó teimosa e inofensiva. Assim que pisei na rua, o ar da liberdade e do perigo me atingiu. Eu não disquei o número da polícia. Eles fariam perguntas, talvez assustassem meus alvos. Eu precisava de alguém que entendesse de estratégia, de silêncio, de caça. Disquei o número do único homem no mundo em quem eu confiava como confiei em meu marido. Delegado Matias. Aposentado agora, mas para mim, sempre o delegado. Um viúvo que morou por 30 anos no prédio em que eu e Benedito, meu falecido marido, trabalhamos. Ele me vira criar Amanda, vira meu sofrimento na viuvez. Ele conhecia a minha honra. Matias é a Isaura. Do antigo apartamento 201, a viúva do Benedito. Isaura, minha amiga, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? A voz dele, sempre grave e calma, foi um bálsamo. Aconteceu, Matias. E eu preciso da sua ajuda. É um caso de vida ou morte, eu disse, a voz firme. Literalmente. A minha. Contei a ele em detalhes o que havia encontrado. Enviei as fotos dos documentos pelo celular. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, o silêncio dele do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Isaura, ele finalmente disse, e a calma em sua voz havia sido substituída por uma fúria fria. Fique exatamente onde está. Não volte para aquela casa. Vou mandar uma viatura discreta te buscar. Não, Matias. Se eu sumir, eles vão desconfiar. Vão fugir. Eu preciso voltar. Preciso fingir que não sei de nada. Eles marcaram a minha morte para a próxima quarta-feira. Nós temos 7 dias. Houve outra pausa. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, Isaura. Certo. Faça o seguinte. Volte para a casa. Haja normalmente. Continue sendo a sogra prestativa e ingênua. Eu e minha equipe vamos assumir a partir de agora. Seu telefone estará grampeado a partir desta noite. Vamos instalar câmeras na rua. Vamos investigar esse médico, esse cartório. Vamos montar a armadilha. Mas você precisa ser os nossos olhos e ouvidos aí dentro. Você entende o perigo? Entendo, Matias. Eu passei a vida na cozinha. Sei muito bem que a vingança é um prato que se come frio. Voltei para a casa deles. Na mão, uma sacola da farmácia com um xarope para tosse. No coração, um plano. E no meu encalço, a sombra protetora da polícia. Vinícius abriu a porta, o sorriso falso de sempre no rosto. Conseguiu o remédio, sogrinha? A senhora demorou. Estava ficando preocupado. Eu olhei para o homem que havia assinado a minha sentença de morte e lhe entreguei a sacola. Forcei o sorriso mais frágil e confiante que pude. Consegui, meu filho. O farmacêutico disse que este é muito bom para acalmar. Vai fazer a Amanda dormir como um anjo. Entrei na casa, a ovelha retornando ao matadouro. Mas desta vez, a ovelha sabia exatamente onde o lobo escondia suas presas. A contagem regressiva havia começado. Ele tinha 1 semana para executar o seu crime. E eu tinha 1 semana para preparar o seu funeral. Que o jogo comece. Viver sob o mesmo teto que seus algozes é um exercício de controle que esgota a alma. Cada dia que se arrastava naquela semana era uma performance. Eu era a atriz principal num teatro do absurdo,
representando o papel da sogra ingênua e frágil, enquanto, por dentro, cada nervo do meu corpo vibrava com o terror e a fúria. Eu lhes servia o café da manhã com um sorriso. "Dormiram bem, meus filhos?" Vinícius me respondia com sua falsa solicitude. "Dormimos, sogrinha, graças ao seu cuidado. A senhora é o nosso anjo da guarda." O cinismo dele era tão descarado que eu precisava me segurar na beirada da pia para não fraquejar. Amanda, cada dia mais pálida e sonolenta, mal tocava na comida. Eu via Vinícius esmagar os comprimidos para a gripe e misturá-los no suco dela. Meu coração de mãe se contraía de pavor. Ele não estava apenas planejando a minha morte. Estava, aos poucos, enfraquecendo a minha filha, a única testemunha que poderia impedi-lo. À noite, no silêncio do meu quarto de hóspedes, a solidão era minha única aliada. E era nela que as memórias vinham, não para me torturar, mas para me lembrar do porquê eu precisava lutar, para me lembrar da vida que eles estavam tentando apagar. A minha história com Benedito, meu falecido marido, não foi escrita em salões de festa, mas nos corredores e na portaria de um prédio de luxo em Ipanema. Ele, o porteiro, com seu uniforme impecável e sua dignidade de rei. Eu, a cozinheira de uma das famílias do prédio, com minhas mãos cheirando a alho e a sonhos. Nosso amor floresceu nos encontros furtivos na escada de serviço, nas marmitas que eu preparava para ele, nos sonhos que compartilhávamos enquanto o Rio de Janeiro dos ricos dormia. Nós éramos o exército invisível que fazia aquele mundo de aparências funcionar. E, com o suor do nosso trabalho, construímos a nossa própria fortaleza. Cada centavo economizado era um tijolo. Nosso sonho não era uma cobertura com vista para o mar. Era um pequeno apartamento próprio, longe da dependência dos patrões, um lugar para criar nossa filha, Amanda, com a segurança que nunca tivemos. Benedito era um homem de uma honestidade quase dolorosa. "O que não é nosso, Isaura, a gente não quer", ele sempre dizia. Ele via a ganância nos olhos de alguns moradores, a forma como tratavam o dinheiro como um deus, e temia que nossa filha fosse contaminada por aquele mundo. "Nossa herança para ela, minha velha", ele me disse uma noite, "não vai ser o dinheiro, vai ser o nosso exemplo." Quando a doença o levou, um ataque cardíaco fulminante em sua guarita, num domingo tranquilo, o mundo dos moradores ricos chorou por ele. O seu Bira era uma instituição. E eu me vi viúva aos 48 anos, com uma filha de 16 e uma promessa a cumprir, a de que Amanda teria um futuro seguro, construído sobre a rocha dos valores do pai dela. Continuei trabalhando, costurando meu luto com as linhas do trabalho. E consegui. Com o dinheiro que juntamos por 25 anos, somado ao pequeno seguro de vida de Benedito, comprei nosso sonhado apartamento em Copacabana. Era pequeno, de fundos, mas era nosso. Era a prova de que a vida de trabalho e honra de Benedito havia valido a pena. Amanda cresceu, tornou-se uma moça bonita, mas com uma inquietação nos olhos, uma insatisfação crônica com a simplicidade da nossa vida. A chegada de Vinícius foi como jogar gasolina nesse fogo. Ele era vendedor de carros, charmoso, ambicioso e com um desprezo profundo pelo que ele chamava de mentalidade de pobre. "Sua mãe é uma santa, meu amor." Eu o ouvi dizer a Amanda uma vez. "Mas ela não tem visão. Esse dinheiro todo parado na poupança é um crime. A gente podia estar investindo, multiplicando." O primeiro grande sacrifício que fiz, a primeira rachadura na minha fortaleza, foi o casamento deles. Amanda queria uma festa digna, que não a fizesse passar vergonha na frente dos amigos bem-sucedidos de Vinícius. Eu sabia que não tínhamos como bancar, mas o choro dela, a acusação velada de que a minha economia a estava privando de seu sonho, me dobrou. Peguei 50 mil reais da minha poupança, o dinheiro que era para a minha segurança, e paguei pela festa. O sorriso de Amanda nas fotos do casamento foi o recibo do meu sacrifício. O segundo e mais devastador veio 1 ano depois. Vinícius, que havia sido demitido da concessionária, teve uma ideia de gênio: abrir uma pequena empresa de importação de vinhos. Ele não entendia nada de vinhos, mas entendia de aparências. "É um negócio para a elite, sogrinha. O lucro é altíssimo", ele me garantiu, com planilhas falsas e promessas vazias.
Ele e Amanda me pressionaram por meses. Eram visitas diárias, telefonemas. Era uma tortura psicológica. A senhora não confia no seu genro? A senhora não quer ver a sua filha bem de vida? Eu, esgotada, querendo apenas paz, cedi mais uma vez. Dei a eles 100 mil reais, o maior pedaço da minha poupança. O coração do legado de Benedito. O negócio, claro, faliu em menos de 6 meses. O dinheiro não foi usado para importar vinhos, mas para financiar jantares caros, viagens e roupas de grife. Eles queimaram o meu futuro para aquecer o presente deles. E não houve um pedido de desculpas. Apenas a frustração de quem perdeu um brinquedo caro. Foi depois disso que a dinâmica mudou. Eu, que antes era a mãe protetora, me tornei o obstáculo. O resto do meu dinheiro, os 180 mil reais que sobraram, era a última barreira entre eles e a ruína financeira total. E eu me recusei a ceder mais. Foi quando o olhar deles sobre mim mudou. A minha presença, a minha saúde, a minha vida, tornaram-se um problema a ser resolvido. A memória se desfez e a realidade do quarto de hóspedes voltou com força total. O som da televisão ligada na sala, a risada de Vinícius assistindo a um programa de comédia. A banalidade do mal. Ele planejava a minha morte e, enquanto esperava, assistia à televisão. O celular no meu bolso vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido, como Matias e eu havíamos combinado. O médico é falso, CRM inexistente. O cartório é uma gráfica na baixada. O testamento é uma fraude grosseira. Estamos monitorando cada passo deles. Mantenha a calma. Estamos com você. M. A mensagem era um colete salva-vidas num mar de terror. Eu não estava sozinha. Naquela noite, durante o jantar, eu continuei minha performance. Servi a sopa, a mão tremendo ligeiramente. A senhora está bem, sogrinha? Parece pálida, disse Vinícius, com sua preocupação de crocodilo. É só o cansaço, meu filho. Essa gripe da Amanda me deixou preocupada. Respondi, olhando para minha filha, que comia em silêncio, o olhar vago. Mas ela vai ficar boa, não se preocupe, ele disse com um sorriso que me gelou a alma. Na próxima semana, tudo vai se resolver. A senhora vai ver. Teremos muita paz. A promessa velada da minha própria morte. Engoli em seco. Eu precisava saber. Precisava saber se a minha filha, a minha menina, era vítima ou cúmplice. Amanda, minha filha, eu disse, a voz suave. Eu estive pensando sobre o dinheiro. Eu sei que fui dura. Mas, se é pela sua saúde, eu vou ajudar. Eu dou tudo. Só preciso que você, e não o Vinícius, me olhe nos olhos e me diga que é verdade. Me diga que você está doente. Era o teste final. Eu lhe dei a chance de recuar, de confessar. O silêncio na mesa era total. Amanda levantou a cabeça. Seus olhos, antes vagos, agora estavam focados, e neles eu vi a resposta. Não havia medo, não havia dúvida. Havia a mesma ganância fria do marido. Eu estou doente, mãe, ela disse, a voz firme, sem um pingo de hesitação. E eu preciso do dinheiro. É o mínimo que a senhora pode fazer por mim. E naquele instante, o meu coração de mãe finalmente se partiu. A filha que eu criei havia morrido há muito tempo. No lugar dela, sentava-se uma estranha, uma cúmplice, uma ladra que usava o meu amor como arma. Entendo. Foi tudo o que eu disse. Vamos resolver isso. Na próxima semana. Voltei para o meu quarto, o corpo pesado com a certeza da traição dela. Olhei para o calendário na parede. Sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias. 4 dias até a minha morte marcada. A contagem regressiva continuava. Eles achavam que estavam me enfraquecendo com os remédios que Vinícius me oferecia no chá. Mal sabiam eles que, a cada gole, eu sentia o gosto não do sonífero, mas da justiça que se aproximava. E o meu exército, silencioso e invisível, já estava posicionado. Os dias que se seguiram à minha descoberta se arrastaram com a lentidão de um pesadelo. Cada hora era uma performance, cada refeição, um teste de coragem. Eu era a atriz principal e única espectadora de um drama de suspense que se desenrolava na casa da minha própria filha. Eu sorria, elogiava a comida de Vinícius, perguntava sobre o dia de Amanda,
Tudo enquanto meu estômago se revirava de medo e meu cérebro trabalhava, em conjunto com o delegado Matias, para orquestrar o final daquela peça macabra. Nossa comunicação era um jogo de códigos, como nos velhos filmes de espionagem que Benedito tanto amava. Eu mandava mensagens de texto para um número pré-pago que Matias me arranjara, disfarçadas de conversas com uma prima imaginária. Prima, a receita de hoje leva um ingrediente bem amargo. Eu escrevia, o que significava: Vinícius está agindo de forma mais agressiva. Amanhã vou fazer aquele bolo de fubá fofinho que você gosta. Era o código para tudo calmo por aqui, sigo o plano. E o plano de Vinícius se tornava mais claro a cada dia. Ele começou a deixar, acidentalmente, sobre a mesa da sala, folhetos de agências funerárias e artigos de revista sobre os perigos de ataques cardíacos em idosos. Era uma guerra psicológica. Ele tentava plantar a semente da morte na minha mente, para que, quando ela chegasse, parecesse natural, inevitável. A senhora tem se sentido bem, sogrinha? Ele me perguntava todas as noites, os olhos fixos nos meus, procurando por um sinal de fraqueza. Não tem sentido nenhuma pontada no peito, nenhuma falta de ar? Na sua idade, todo cuidado é pouco. Eu apenas sorria, com a minha melhor expressão de avó ingênua. Estou ótima, meu filho, coração forte, como o de um touro. Amanda, minha filha, era um fantasma. Vagava pela casa, pálida e silenciosa, os olhos sempre fundos, como se a medicação que Vinícius lhe dava estivesse drenando não apenas sua força, mas sua alma. Às vezes, eu a pegava me olhando com uma expressão estranha, uma mistura de pena e algo que parecia culpa. Mas ela nunca dizia nada. A cumplicidade dela, fosse por medo ou por ganância, era uma muralha de silêncio que eu já não tinha mais forças para tentar transpor. A noite de terça-feira, véspera do dia marcado no atestado de óbito, foi a mais longa da minha vida. Eu mal consegui pregar os olhos, o som da minha própria respiração parecendo alto demais no silêncio do quarto. Eu repassava o plano com Matias em minha mente. Tudo precisava sair perfeito. A minha vida dependia disso. A manhã de quarta-feira chegou, o dia da minha morte agendada. Levantei-me, o corpo pesado de tensão, mas a mente afiada como uma faca. Encontrei Vinícius na cozinha, assobiando, enquanto preparava um bule de chá. "Bom dia, minha sogra querida", ele disse com uma alegria que me causou náuseas. "Preparei para a senhora aquele seu chá de camomila especial, com umas gotinhas de mel para adoçar o dia." Eu sabia que naquele mel estava o sonífero, a primeira etapa do plano dele. "Que gentileza, meu filho. Muito obrigada", respondi, pegando a xícara com as mãos deliberadamente trêmulas. Fui para a sala e me sentei na poltrona. Fingi tomar um gole do chá, mas apenas umedeci os lábios, deixando a xícara quente esquentar minhas mãos. 15 minutos depois, comecei a minha encenação. "Ai", eu disse, levando a mão à cabeça. "Estou me sentindo um pouco tonta. Acho que a minha pressão caiu." Vinícius e Amanda, que estava sentada no sofá, se entreolharam. O brilho nos olhos dele era inconfundível. Era o brilho da vitória antecipada. "É o cansaço, sogrinha", ele disse, a voz cheia de uma falsa preocupação. "A senhora tem se esforçado tanto. Por que não vai deitar um pouco no seu quarto? Um bom sono vai te fazer maravilhas." "Acho que você tem razão", murmurei, levantando-me com dificuldade. Vou descansar um pouco. Me sinto tão fraca." Caminhei lentamente em direção ao quarto de hóspedes, apoiando-me nos móveis. Cada passo era parte do roteiro. Entrei no quarto e fechei a porta, mas não a tranquei. Deitei-me na cama, de barriga para cima, e esperei. Era o sinal combinado com Matias. Do silêncio do meu quarto, eu ouvia os sussurros deles na sala. "Ela já foi deitar", disse Vinícius. O chá estava batizado. "Em meia hora, ela vai estar num sono tão profundo que nem um terremoto a acorda. É a nossa chance. Eu preparo a injeção. Você fica de vigia. Depois, é só ligar para a emergência e encenar o desespero. Morte natural. Rápido, limpo, sem perguntas. Uma injeção." O plano era ainda mais cruel do que eu imaginava. Senti o terror puro subir pela minha garganta, mas o sufoquei. Eu precisava confiar em Matias.
Os minutos se arrastavam como horas, meu coração batia descontrolado. E então eu ouvi o som que eu tanto esperava. Uma batida. Não na minha porta, mas na porta da frente. Uma batida forte, oficial. Ouvi Vinícius praguejar. Quem será essa hora? Espera aqui. Ouvi os passos dele indo até a porta, o som da fechadura girando. Pois não? A voz dele irritada. E então, a voz de Matias. Grave, alta, inconfundível, ecoando pela casa. Polícia Federal. Vinícius Torres, Amanda Santos. Vocês estão presos em flagrante por tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos. O que se seguiu foi o caos. O grito de negação de Vinícius, o choro agudo e histérico de Amanda, o barulho de móveis sendo arrastados, de uma pequena luta, e as vozes firmes dos policiais. Mãos na cabeça, deitem no chão. Agora! Eu fiquei na cama, os olhos fechados, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e libertadoras. O som da sirene, que começou a soar do lado de fora, não era mais um som de perigo. Era a mais bela das sinfonias. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ouvi um toque suave na porta do meu quarto. Isaura? Era a voz de Matias. Sou eu. Pode abrir. Acabou. Levantei-me, as pernas bambas, e abri a porta. A minha antiga sala de estar estava irreconhecível, cheia de policiais uniformizados. E no meio de tudo, eu os vi. Vinícius e Amanda, algemados, sendo erguidos do chão. O rosto de Vinícius era uma máscara de ódio e incredulidade. Mas o de Amanda, ao me ver, de pé, inteira, na porta do quarto, o rosto dela se desfez em pura compreensão e horror. Naquele instante, ela entendeu tudo. O chá, a tontura, o sono, a armadilha. Nossos olhos se cruzaram. E no olhar da minha filha, eu não vi arrependimento. Vi apenas o espanto de ter sido, pela primeira vez, superada em seu próprio jogo de enganos. Matias veio até mim e colocou um braço protetor sobre meus ombros. Eu te disse que íamos pegá-los, minha amiga. A casa está segura agora. Caminhei para fora daquela casa, amparada por ele. Ao passar pelos meus algozes, que eram levados para a viatura, não senti nada. Nem pena, nem ódio. Apenas um vazio imenso. A enfermeira havia cuidado de sua última paciente. A cozinheira havia servido seu último prato. E a mãe havia enterrado sua última esperança. Matias me levou de volta para o meu pequeno e amado apartamento em Copacabana. A sensação de girar a minha própria chave na fechadura, de entrar no meu próprio espaço seguro, foi avassaladora. O cheiro dos meus livros, a visão da foto de Benedito na estante. Eu estava em casa. Naquela noite, depois que Matias se foi, prometendo cuidar de toda a burocracia, eu fiz algo que não fazia há anos. Fui até a cozinha, peguei farinha, ovos, leite e comecei a fazer um bolo de chocolate, o favorito de Benedito. O som da batedeira, o cheiro doce que enchia o apartamento, tudo aquilo era um ritual de purificação. Quando o bolo ficou pronto, eu me sentei à minha pequena mesa da cozinha, com uma fatia quente e um copo de leite. O silêncio não era mais de abandono, era de paz. Uma paz conquistada a um preço altíssimo. A herança que eles tanto cobiçaram estava segura no banco. Mas a minha verdadeira herança, a que Benedito me deixou, a da honra e da coragem, essa estava ali, intacta, mais forte do que nunca. A contagem regressiva havia acabado, e eu havia sobrevivido. Agora, o resto da minha vida, um presente que eu quase perdi, podia finalmente começar. Os meses que se seguiram à prisão de Vinícius e Amanda foram um borrão de procedimentos legais, depoimentos e um luto silencioso. Eu não estava de luto pela perda deles, mas pela perda da família que eu pensei ter construído. Cada visita ao escritório do delegado Matias, cada documento que eu precisava assinar como vítima e testemunha principal, era um lembrete doloroso da profundidade da traição. A cozinheira, que antes se preocupava com o ponto do sal, agora aprendia a navegar pelo vocabulário amargo do Código Penal, tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos. Enquanto a justiça dos homens seguia seu curso, eu travava uma batalha mais íntima, a de reaprender a viver. Meu pequeno apartamento em Copacabana, antes meu refúgio, agora parecia assombrado.
Cada canto guardava a memória de uma visita, de um sorriso falso, de uma mentira. O silêncio era pesado, e a solidão, uma companheira indesejada. Foi Matias quem me tirou do torpor. Numa tarde, ele apareceu no meu apartamento sem avisar, trazendo consigo não papéis de inquérito, mas um bolo de fubá da padaria da nossa antiga rua. Isaura, minha amiga, ele disse com sua voz grave e gentil. Você passou a vida inteira cozinhando para os outros. Está na hora de deixar que os outros cuidem um pouco de você. Mas, principalmente, está na hora de você voltar a cuidar de si mesma. O Benedito não ia querer te ver assim, trancada aqui dentro. As palavras dele, a menção ao meu Benedito, foram o remédio que eu precisava. Naquela semana, tomei a primeira decisão de recomeçar. Lembrei-me de como eu e Benedito, nos nossos raros dias de folga, gostávamos de ajudar na cozinha da paróquia do nosso bairro, preparando as refeições para os moradores de rua. O sentimento de ser útil, de alimentar quem realmente tem fome, sempre foi o meu maior pagamento. Procurei a igreja do meu novo bairro e me ofereci como voluntária. A coordenadora da pastoral, uma senhora enérgica chamada Dona Dalva, me recebeu de braços abertos. E assim, as minhas manhãs de terça e quinta ganharam um novo propósito. Eu chegava na cozinha comunitária, amarrava meu avental e me perdia no ritmo familiar de descascar batatas, picar cebolas, de transformar ingredientes simples, doados, em centenas de refeições quentes e dignas. Ali, no meio daquele caos de panelas gigantes e do vapor que subia do feijão, eu comecei a me curar. Conheci outras mulheres, outras voluntárias, cada uma com sua própria história de perdas e de força. E pela primeira vez em muito tempo, eu não era a vítima, a coitada. Eu era a Isaura, a cozinheira de mão cheia, a mulher cujo tempero era elogiado e cuja presença era celebrada. Eu estava construindo uma nova família, uma família de afeto e de propósito comum. Enquanto meu mundo se enchia com o cheiro de comida de verdade e com o som de risadas genuínas, o mundo de meus algozes desmoronava. As notícias me chegavam por Matias, que me mantinha a par do processo. Vinícius, confrontado com as provas esmagadoras, as fotos dos documentos, as gravações telefônicas, os frascos de sonífero encontrados na casa e abandonado pelo advogado da família, que temia ser implicado, desmoronou. Num acordo de delação premiada, ele confessou todo o plano, detalhando a participação ativa de Amanda. Sua sentença foi dura: 12 anos de prisão em regime fechado. O homem que sonhava em viver da minha herança passaria a próxima década vivendo às custas do Estado. Para Amanda, o caminho foi diferente, mas não menos devastador. Sua defesa, financiada por um defensor público, argumentou que ela fora coagida, manipulada, uma vítima da influência maligna do marido. Mas a minha declaração e a gravação da conversa em que ela, com a voz firme, confirmou estar doente para me arrancar o dinheiro foram provas contundentes de sua cumplicidade. Ela não foi condenada por tentativa de homicídio, mas por fraude e estelionato. A sentença: 5 anos de serviços comunitários a serem cumpridos num abrigo para idosos e o uso de uma tornozeleira eletrônica. Além disso, foi condenada a me pagar uma indenização por danos morais, uma dívida que, sem acesso a nenhum bem, ela levaria o resto da vida para quitar. A justiça, a seu modo, fora poética. A filha que planejou trancar a mãe num asilo passaria seus próximos anos cuidando de idosos. A filha que cobiçava meu dinheiro agora me devia dinheiro. A tentativa final de manipulação veio por meio de uma carta, entregue a mim por seu advogado de defesa. A caligrafia de Amanda, antes firme e elegante, era agora um garrancho trêmulo. A carta era uma longa e lamurienta autodefesa. Mãe, eu sei que errei, mas eu não sou um monstro. O Vinícius me encheu de ideias. Ele me prometeu uma vida que eu nunca tive. Eu estava cega, estava com medo. Ele me dava remédios para a ansiedade que me deixavam confusa. Eu não sabia o que estava fazendo. Agora estou sozinha, sem nada, condenada a limpar velhinhos por 5 anos. É uma humilhação que eu não mereço. Por favor, mãe, eu sou sua filha, a única coisa que te restou no mundo. Me perdoe. Diga ao juiz que me perdoa. Talvez eles aliviem minha pena. Eu preciso de você. Li a carta.
o coração pesado. A história da vítima coagida. Ela não assumia a responsabilidade por nada. A culpa era do marido, dos remédios, do medo. E o pedido de perdão não era um ato de contrição, mas uma ferramenta para tentar reduzir sua sentença. Discuti a carta com Matias. Ele, com sua sabedoria de velho policial, foi direto. Ela está te usando de novo, Isaura. Usando o seu perdão como uma chave para sair da cadeia mais cedo. Passei uma noite em claro, o coração dividido entre a mágoa da mulher traída e a dor da mãe. Na manhã seguinte, escrevi minha resposta. Curta, firme, mas não cruel. Amanda, a justiça dos homens já te deu a sua sentença. A minha não aliviará a sua pena. O caminho para o perdão é longo, e ele não começa com desculpas, mas com a verdade. A verdade que você dirá a si mesma. Quando você, e não um advogado, conseguir me dizer por que olhou nos olhos da sua mãe e mentiu, por que concordou em apagar a minha vida por dinheiro, talvez então a porta para uma conversa se abra. Até lá, rezo para que você encontre, no seu serviço comunitário, a dignidade que o dinheiro nunca te deu. Com tristeza, sua mãe. Entreguei a carta a Anselmo, que a repassou ao advogado dela. E com isso, fechei aquele capítulo. A redenção de Amanda, se um dia viesse, teria que ser conquistada, não negociada. Minha vida, livre daquele peso, floresceu. Minhas aulas de culinária na paróquia se tornaram famosas no bairro. As receitas da avó Isaura viraram um pequeno evento. Eu não ensinava apenas a cozinhar. Ensinava a transformar ingredientes simples em afeto, a transformar o ato de alimentar em um ato de amor. O dinheiro da minha poupança, o mesmo que quase fora roubado, agora tinha um novo destino. Com a ajuda de Anselmo, criei um pequeno fundo, o Fundo Benedito e Isaura. Com ele, eu financiava a compra mensal de alimentos para a cozinha da paróquia e para o asilo onde Amanda cumpria sua pena. Era a minha forma de transformar o mal em bem, de devolver à comunidade o que o meu trabalho e o de Benedito haviam construído. Numa tarde, eu estava na cozinha da paróquia, ensinando um grupo de moças jovens a fazer pão caseiro. O cheiro de fermento e de esperança enchia o ar. Eu olhava para os rostos atentos, para as mãos se sujando de farinha e sentia uma paz, um propósito que nenhuma quantia no banco jamais me dera. Eu, a cozinheira, a mulher que por anos serviu a uma família que a desprezava, havia encontrado uma nova mesa para servir. Uma mesa maior, mais faminta, mais grata. E ao alimentar os outros, eu estava finalmente nutrindo a minha própria alma. O banquete da minha nova vida estava apenas começando, e pela primeira vez todos os convidados eram bem-vindos. Os anos que se seguiram à condenação de meus filhos foram como o lento processo de cura de uma ferida profunda. Primeiro, houve a dor aguda, depois a formação da cicatriz e, finalmente, a aceitação de que aquela marca, embora desbotada, faria para sempre parte de mim. Minha vida, no entanto, floresceu ao redor daquela cicatriz com uma força que eu não sabia possuir. Minha pequena casa tornou-se um centro de vida. O Fundo Benedito e Isaura prosperou, não em tamanho, mas em impacto. Com o dinheiro que antes era cobiçado para financiar luxos, passamos a garantir que a despensa da cozinha comunitária da paróquia estivesse sempre cheia. O nome do meu marido, um homem de trabalho honesto, tornou-se sinônimo de pão na mesa para dezenas de famílias. Minhas aulas de culinária para as mães jovens do bairro se tornaram o ponto alto da minha semana. Eu não ensinava apenas receitas. Ensinava sobre economia doméstica, sobre como transformar ingredientes simples em refeições nutritivas e saborosas. Ensinava os truques que aprendi em 50 anos de cozinha. Tornei-me a avó Isaura da comunidade, uma matriarca cujo conselho e cujo tempero eram igualmente valorizados. De Amanda, as notícias vinham a conta-gotas, trazidas por minha prima Leda, a enfermeira. Minha filha cumpria sua sentença no abrigo para idosos, o Lar Esperança. Nos primeiros meses, Leda me contava, ela era uma sombra de ressentimento. Fazia seu trabalho de forma mecânica, limpando quartos e trocando lençóis com uma raiva silenciosa. Mas o tempo e a convivência diária com a fragilidade e a solidão da velhice começaram a operar uma lenta e profunda transformação.
Você precisava ver Isaura, Leda me disse ao telefone, 1 ano depois. Ela mudou. Ela não é mais a menina mimada. Outro dia eu a vi sentada por mais de 1 hora ao lado de uma senhora com Alzheimer, apenas segurando a mão dela e cantando velhas canções de rádio. Ela tem um jeito, sabe? Um jeito que ela puxou de você. Aquela notícia foi a primeira fresta de luz numa porta que eu pensei ter trancado para sempre. Quando a sentença de Amanda terminou, ela não me procurou. Para minha surpresa, Leda me contou que ela havia pedido para continuar trabalhando no asilo, desta vez como funcionária contratada, com um salário mínimo. Ela havia encontrado na sua punição uma vocação. O primeiro gesto de reaproximação veio no aniversário da morte de Benedito. Como todos os anos, fui ao cemitério levar um ramo de crisântemos brancos. Ao me aproximar do túmulo, meu coração deu um salto. Sobre a lápide de granito, já havia uma pequena marmita de alumínio, do tipo que eu usava para mandar o almoço de Benedito para a portaria. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, um prato de virado à paulista, o prato favorito dele, com um bilhete simples, escrito na caligrafia da minha filha. Para o papai, e para a mãe que me ensinou a fazer. Com um arrependimento que não cabe em palavras, Amanda. Sentei-me no banco de pedra em frente ao túmulo do meu marido e chorei, não de tristeza, mas de uma esperança frágil e teimosa que começava a brotar. Decidi que era a hora. Na semana seguinte, fui até o Lar Esperança. Pedi para falar com ela. Encontrei-a no Jardim dos Fundos, ajudando um senhor a caminhar. Ela usava o uniforme simples de cuidadora. Ao me ver, ela parou. O rosto uma mistura de pânico e vergonha. Não houve grandes discursos. Apenas nos olhamos por um longo momento. Seu virado à paulista, eu disse, a voz suave. Estava quase tão bom quanto o meu. Faltou um pouco de cominho. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que eu via em seu rosto em mais de uma década, apareceu. Eu sei, mãe. Eu tentei, mas nunca acerto o seu tempero. Um dia, se você quiser, eu te ensino, eu disse. E foi assim que recomeçamos. Com um tempero faltando e uma porta entreaberta. Ela passou a me visitar aos domingos, não mais na minha antiga casa, que agora pertencia a uma nova família, mas no meu pequeno e florido apartamento. Nossas conversas eram sobre o seu trabalho, sobre os idosos de quem ela cuidava. Ela me contava as histórias deles, as dores, as pequenas alegrias. E eu via em minha filha uma empatia, uma compaixão que eu pensei que jamais existiria. O gesto final, a prova de que a colheita do meu amor e da minha dor havia finalmente dado o seu fruto mais precioso, veio no Natal do ano seguinte. Amanda me disse que tinha um presente para mim, mas que era uma surpresa. Na manhã de Natal, ela me buscou. Vamos a um lugar, mãe. Ela me levou até a paróquia onde eu era voluntária. A cozinha comunitária, normalmente fechada no dia de Natal, estava cheia de vida. Havia uma grande mesa posta e sentados nela estavam 1 dúzia dos idosos mais solitários do asilo onde Amanda trabalhava. Aqueles que não tinham família para visitá-los. O que é isso, minha filha? Perguntei emocionada. É o seu presente, mãe, ela disse, me entregando um avental. Eu descobri no meu trabalho que a maior fome que existe não é a do estômago, é a da solidão. E eu me lembrei de como a senhora sempre transformou comida em afeto. Então, com a ajuda dos meus colegas do asilo e dos voluntários da paróquia, eu organizei este almoço, o Natal da Vó Isaura. E então, ela me mostrou a cozinha. Sobre o fogão, em grandes panelas, estava a ceia completa, preparada por ela e por outros voluntários, seguindo as minhas receitas, que ela havia pedido nas semanas anteriores, com desculpas esfarrapadas. Eu não podia te dar uma joia, mãe. Não tenho dinheiro para isso, ela disse, os olhos brilhando. Mas eu podia te dar isso. A chance de fazer o que a senhora faz de melhor, cuidar. E a chance de eu, finalmente, ser a sua ajudante. Naquele dia, eu e minha filha cozinhamos e servimos lado a lado. Eu a vi cuidar dos idosos com um carinho e um respeito que eram a imagem espelhada do meu próprio trabalho como enfermeira. Vi a alegria no rosto daqueles velhinhos que haviam ganhado uma família por um dia. Ao final do almoço, Amanda levantou-se e, com uma voz tímida, mas firme, fez um brinde. Eu gostaria de brindar a minha mãe, Isaura.
Uma mulher que me ensinou, da forma mais dura, que a verdadeira herança não é o dinheiro que se recebe, mas o bem que se faz, e que o melhor tempero da vida é e sempre será o amor. Obrigada, mãe, por nunca ter desistido de mim. Naquele momento, olhando para minha filha, para os rostos gratos ao redor da mesa, eu entendi o verdadeiro legado de Benedito. Não era o dinheiro na poupança, era o exemplo. Um exemplo que, mesmo através de um caminho tortuoso de dor e de erros, havia finalmente encontrado seu destino. Hoje, aos 76 anos, minha vida é rica. Rica de amigos, de propósito, de flores no meu jardim, e rica de uma filha que se tornou a mulher que eu sempre sonhei que ela fosse. O projeto Natal da Vó Isaura virou uma tradição, e a cada ano a nossa mesa fica maior. Eu descobri que, às vezes, o maior ato de amor de uma mãe não é dar o que os filhos querem, é ter a coragem de lhes tirar tudo para que eles possam, finalmente, descobrir o valor inestimável de construir algo por si mesmos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.